Olá! Ser mulher, ser esposa e ser mãe. Esse para mim sempre foi o maior desafio da maternidade. É fácil ser qualquer um desses papéis, não é que isso seja difícil, mas exercer esses três papéis e com equanimidade, quando nem tudo está um arco-íris brilhando na nossa janela, para mim é um desafio. E foi por isso que eu criei uma metodologia que é a liberdade materna, que envolve essas três áreas da nossa vida. E dentro primeira parte, né, que é ser mulher, entender a nossa individualidade, eu li um livro muito legal do Cavaleiro e a Armadura e eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa história. É uma história longa, eu não vou ler o livro todo, vou contar mais ou menos, né? Mas que é muito legal para a gente poder refletir sobre exatamente a coisa mais importante, que muita gente às vezes fala assim, não, eu não preciso ter consciência de quem eu sou, eu já sei tudo que eu quero, quem eu sou, o que eu faço, tá ótimo, tá tudo bem. Não, a gente cai nessa armadilha, né, de achar que a gente sabe quem a gente é de verdade, de se sentir autossuficiente. Todos nós passamos por isso um dia, porque as mulheres são muito realmente programadas e a gente é colonizada, né? A acreditar que a gente dá conta de tudo, que a gente sabe tudo, que a gente não precisa de ninguém e que a gente sabe quem a gente é, né? A gente tem esses momentos mesmo nossos. Mas é tão bom quando a gente realmente faz essa volta lá pra dentro da gente, quando a gente busca realmente a nossa essência, o autoconhecimento. Isso só faz bem pra gente. E a gente não precisa ter vergonha disso, a gente não precisa ter medo. Isso daí é tipo, sabe aquela coisa de caixa de Pandora? É mais ou menos isso. E lendo esse livro, que eu até coloquei, né, na minha metodologia, ele me fez entender, porque eu acho que todas essas histórias, essas fábulas, né, essas analogias que a gente faz a gente entender muito melhor por que a gente deve buscar, né? E eu acho que vai despertando dentro da gente, sabe? Eu acredito muito que isso vai trazendo um sinal lá pra gente. Olha, peraí, esse caminho aqui, realmente isso aconteceu comigo. Então, eu vou falar um pouco dessa historinha. Eu vou tentar resumir, é uma história muito longa, mas eu vou tentar resumir. Eu tô até com o livro aberto aqui para poder ir pegando algumas partes. A história conta a história de um cavaleiro, que ele era muito valente, muito forte. E ele era chamado para todas as cruzadas, para salvar todas as donzelas. Ele tinha uma esposa, Julieta, e um filho que era o Christopher, que nós vamos chamar de Cris, né, gente? Porque a gente gosta das coisas bem íntimas. E esse filho, ele foi crescendo e ele foi sentindo muita falta do pai. Porque como o pai estava em todas as guerras, todas as cruzadas, tudo aquilo que envolvia medo nas pessoas, violências, ele era sempre chamado porque ele realmente conseguia combater tudo. Então o pai dele estava sempre fora de casa. E quando ele estava em casa, ele estava treinando, né? Estava treinando o corpo, a mente, para poder ir para essas cruzadas. E aí o filho estava sentindo muito falta do pai. E ele falou com a mãe, não dá, nem sei quem é meu pai mais. E a mãe começou a dar uma foto pro filho ficar vendo a foto, pro filho não esquecer a face do pai. Mas mesmo assim o filho estava achando que era um saco. O filho já era um adolescente, não estava afim de ficar vendo foto de pai nem nada. E a esposa também já estava cansada de não ter o marido. Porque o que estava acontecendo? Como ele estava sendo muito chamado para poder ir participar de todas as cruzadas, ele começou a dormir com a armadura dele. Por quê? Porque toda hora ele tinha que tirar e pôr, dava um trabalhão. Então, para ele poder estar pronto, sabe? Chamou, ele já estava lá, ele não tirava mais a armadura dele. E a armadura virou parte dele, né? Do corpo dele. E a esposa estava cansada daquele homem com aquela armadura dormindo do lado dele, sem contar que fazia um barulho, porque ficava crec, aquele barulho da armadura. Então ela chegou para ele e falou assim, é o seguinte, para continuar do jeito que tá, não dá. Ou você tira essa armadura, ou eu vou pegar o Cris e vou embora. Aqui eu não fico mais. Não dá, ninguém merece dormir com um homem desse jeito, com armadura. Seu filho não sabe mais quem você é, nem sabe o seu rosto. Qualquer homem que aparecer, ele acha que é o pai dele. Não, desse jeito não dá. E ele amava muito a esposa dele, muito, a esposa e o filho. E ele foi dormir, não conseguiu dormir, teve pesadelo, ficou pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu amo minha esposa, eu amo meu filho, mas eu amo ser um cavaleiro, eu amo ser valente, eu amo poder salvar o mundo, não, eu preciso continuar com isso, meu Deus, o que eu faço? Ficou naquele dilema.
Aí no dia seguinte ele resolveu procurar alguém para poder ajudar ele a tirar a armadura, porque a armadura realmente já estava tão dentro dele que ele não conseguia tirar. Ela meio que enferrujou ele. E aí ele procurou uma pessoa para poder tirar, essa pessoa fez força, não conseguia tirar. A armadura estava nele, já estava, virou ele já. Aí ele resolveu pedir ajuda para o rei e foi lá buscar no rei um conselho. Chegou lá, o rei não estava, o rei tinha saído para uma cruzada e um conselheiro que ficava lá na porta virou para ele e falou assim: olha, por que você não procura o mago Merlin? Ele vai saber te dar um conselho, vai saber falar alguma coisa para você, ele vai te ajudar. Então ele foi lá para a floresta buscar o tal do mago para saber o que ele podia fazer. Chegou lá, o mago virou para ele e falou assim: olha, você precisa aprender muita coisa. Então senta aqui, porque enquanto você não aprender, não tem jeito de você voltar. E ele virou e falou assim: aprender? Não, eu tô com pressa, eu preciso tirar essa armadura, isso daqui. Tô com fome, fraco, ele já não comia mais, porque a armadura, a parte da boca já estava fechada, ele só conseguia beber água, beber líquido, por causa de um canudinho que o mago deu para ele. Então ele já estava muito cansado, fraco, já não estava aguentando mais, a barba já tinha crescido, estava incomodando ele. Ele falou: não, eu preciso tirar isso urgente. E o mago falou: olha, se você quiser, é assim, senta aqui e vai aprender. E aí eles foram conversando e o mago apresentou para ele um esquilo e um pombo que ele e aí pediu pro pombo para levar uma carta pro filho para saber do filho, se o filho ia aceitar ele, e o filho não respondeu a carta. Aí ele ficou indignado e ficou perguntando: será que o meu filho já saiu para outro lugar? Será que minha esposa já levou ele embora? O que será que está acontecendo? E no meio de todos aqueles sentimentos, né, ele virou pro mago e falou: tudo bem, o que eu tenho que fazer, né? Tem outra escolha, né? Ele falou assim: olha, você vai ter que subir o alto daquela montanha ali. E nessa jornada você vai passar por 3 castelos. Tá animado? Ele falou: nossa, eu tô cansado, com fome, eu ainda tenho que subir essa montanha. Ele falou assim: não tem problema, o esquilo e o pombo vão com você pra te ajudar. E ele riu, né, porque ele era muito autossuficiente. Imagina, sou o homem mais valente, não preciso de um esquilo, de um pombo aí comigo não sei o que. Claro que o esquilo e o pombo foram com ele. E aí ele chegou lá no primeiro castelo e o mago falou assim com ele: olha, esse caminho que você vai percorrer, nesses 3 castelos, você vai precisar da chave. Toma aqui a chave para você poder levar, para você poder abrir os castelos. E aí ele resolveu subir, né, em direção ao topo, né, da montanha, para poder saber a verdade. E aí ele chegou no primeiro castelo, que chamava Castelo do Silêncio. Quando ele abriu a porta do castelo, ele ficou assim, né, porque era um silêncio mesmo, não tinha um barulhinho sequer. E ele ficou assim: meu Deus, não tem nada aqui, não tem um barulho, é muito silêncio. E ele encontrou lá o rei. Ele falou: uai, rei, o que você está fazendo aqui? Você não foi para uma cruzada? E o rei falou para ele: não, eu falo para todo mundo no castelo que eu vou para uma cruzada, porque ninguém fica me perguntando nada. Mas não, todas as vezes que eu preciso, que eu vejo que eu estou precisando de ajuda, eu venho para cá. Eu venho para cá porque eu preciso aprender muito ainda. Então eu vim para cá para poder viver todo esse processo de novo. E aí o cavaleiro falou assim: e aonde que é a porta de saída? Ele falou assim: não, a porta da saída é só você que vai encontrar. Cada um tem a sua porta, não tem como eu te explicar. Falando nisso, eu vi a minha porta ali. E aí o rei vai e some. E aí ele tenta ir, mas é claro, ele não consegue sair, tá tudo fechado. E ele fica lá naquele lugar silencioso. Imagina um lugar super silencioso. Silêncio total, nem um passarinho ele ouvia. Aí ele começou a cantar, começou a falar e tal. Ele não estava dando conta de ficar em silêncio. Aí ele resolveu, depois de muito tempo, descansar, porque ele já estava cansado de cantar, de falar, já estava exausto, já estava com fome, já estava fraco. Aí ele resolveu realmente ficar em silêncio. E aí ele começou a perceber que ele precisava de verdade na vida dele desse tempo de silêncio para poder entender o que acontecia na vida dele. Porque foi nesse momento de silêncio que ele começou a ouvir ele, né? A ouvir quem ele
o que ele estava sentindo ao ouvir as emoções dele. E isso trouxe para ele uma sensação tão assim pura que ele chorou. Ele chorou e dormiu. E aí ele acordou depois com um pedaço da armadura, sem um pedaço da armadura caiu, porque ele tinha chorado e a água fez com que, a lágrima, né, fez com que a armadura caísse. E aí ele viu a porta e saiu. E quando ele sai, ele encontra com esquilo e pombo. E aí ele ficou muito feliz de ter tido essa sensação e de ter vivido isso, né, que ele não vivia. Porque às vezes a gente realmente vive tantas vozes, tantos ruídos, que a gente acha que é isso mesmo, que não dá para ficar em silêncio. Quando a gente fica em silêncio e a gente de verdade escuta as nossas emoções, escuta os nossos sentimentos, a gente para pensar até assim, por que eu realmente faço isso, né? Por que eu como muito, por que eu gasto muito, por que eu uso muito internet, muito rede social, por que eu... Sabe, aqueles comportamentos compulsivos, muitas vezes são por causa disso, porque a gente realmente não entende as nossas necessidades. Então a gente não silencia para entender o que eu sinto, o que é a emoção que está por trás daquilo ali. Naquele filme Como Viver Duas Vezes, tem uma cena da filha que ela fica tão nervosa com a situação, com tudo que ela está vivendo, que ela vai pegar um cigarro para fumar. E aí o marido dela, né, fazendo a sessão de coaching, vira para ela, não fuma, não quero saber por quê, eu quero saber para que você vai fumar, né? E é muito interessante a gente realmente parar para pensar para que a gente come tanto, para que a gente bebe tanto, para que a gente gasta tanto, para que a gente usa tanta rede social, para que todos aqueles comportamentos compulsivos que a gente tem. A gente sabe, cada um de nós sabemos aquilo que é compulsivo na nossa vida ou não. E se a gente pensar nisso, para quê, né? Para que eu preciso realmente acender um cigarro, né? No filme ela acaba acendendo o cigarro, mas ali dá para entender todo o universo que ela vive ali. Quando a gente passa a entender isso, faz todo sentido para a gente poder não ter mais aquela atitude que a compulsão, né, ela faz muito mal pra gente, né? Todo excesso esconde uma falta, já é uma frase clássica que todo mundo sabe, e às vezes a gente fica um pouco com preguicinha de pensar nisso, né? Qual é a falta de verdade que está por trás disso, né? Eu sempre falo assim, será que eu tô sentindo que eu não tô sendo amada? Será que eu não tô tendo atenção? Porque às vezes a gente só quer ser ouvida. Quantas vezes eu escuto isso? Eu queria só que o fulano me ouvisse. Porque a gente não ouve mais, tá? A gente acha que sim. Quando eu falo muito da escuta ativa, na realidade eu quero dizer muito da gente ouvir com empatia. Ouvir com empatia significa que eu tô falando aqui, você de verdade está prestando atenção e não tá já assim com uma resposta pronta. Ou então não tá assim pensando na conta que tem que pagar, na viagem que vai fazer, sabe? Você realmente está escutando isso de forma presente, sem julgamento. E isso não é tão fácil assim, né? Muitas vezes, na maior parte das nossas conversas, a gente já tem resposta, a gente já reage, a gente já tem um monte de julgamento na nossa cabeça. E vai. Mas vamos lá. Aí o segundo castelo que ele vai é o castelo do conhecimento. Nesse castelo, ele entra já com o pombo e com o esquilo, porque não tem problema. Como ele já sabia que ele tinha uma voz, né? Que ele chamou de Sam, essa voz que estava dentro dele, que é o eu, né? Nosso eu. Como ele já sabia que ele tinha uma voz, que ele podia escutar a voz dele, ele poderia ter já a presença das outras pessoas. E aí ele foi para dentro do castelo do conhecimento. E nesse castelo do conhecimento, ele... Deixa eu ver só uma coisa aqui. Não. Ele fala a resposta que quando ele encontra com o esquilo e com o pombo, ele fala assim, mas por que esse castelo eu vou entrar com vocês? Vocês vão comigo. Aí a Rebeca, que é o pombo, né, responde, o silêncio é para um, o conhecimento é para todos. Né? Então o silêncio, a gente viver esse momento em silêncio, a gente tem que estar sozinho mesmo, é um momento nosso. Agora o conhecimento a gente pode viver com outras pessoas. E lá, em cada castelo também tinha uma instrução, e nesse castelo a instrução será que você não confundiu necessidade com amor?
E todas as instruções ele tinha que, tipo um enigma, né? Ele tinha que entender o que estava por trás disso. E aí ele foi pensar na relação dele com a Julieta e com o Chris. E ele percebeu que na realidade ele não amava. Não é que ele não amava, mas ele tinha muito mais necessidade da esposa e do filho do que realmente amor. Por quê? Porque a Julieta, ela fazia tudo, ela arrumava tudo. Então ele chegava em casa, a única preocupação que ele tinha era de cuidar do corpo, do físico, da mente, para poder ir para as cruzadas. Estava tudo pronto, o filho já estava pronto, já tinha educação, a casa toda arrumada, já tinha comida, tinha tudo. E ele ainda, como ele estava ficando só com a armadura, ela que ia levar a comida na boca dele. Então, assim, a Julieta era muito serviçal para ele. E o filho também, na realidade, de certa forma, servia para ele, porque todo cavaleiro tinha que ter um herdeiro, né? Então, ele via o filho já como se fosse o futuro dele. Ele não tinha uma relação ali com o filho de dia a dia, de convivência, de brincar, de ter essas conexões. Ele simplesmente tinha um filho, né? Então, ele começou a perceber que realmente ele mais tinha necessidade dos dois do que amor. E quando ele descobriu isso, quando ele começou a perceber isso nessa conversa que ele teve com ele, quando ele conheceu essa verdade libertou ele, porque as armaduras do rosto começaram a cair. E ele começou a ter um sentimento de compaixão, de entender que tanto a esposa dele quanto o filho precisavam dele como ser humano, como um homem ali presente, não simplesmente uma pessoa que entrava e saía de casa e pronto, né? Então isso foi uma verdade que libertou ele dessa armadura do rosto, da face. E ele se sentiu também que ele pôde cheirar, né? Ele pôde sentir o ar, ele pôde ver as coisas. Ele começou a se sentir tão bem de ver as coisas de novo, né? De viver de certa forma de novo, porque estava tudo muito preso na armadura, né? E aí ele foi para o terceiro castelo. O terceiro castelo é o castelo da vontade, da ousadia. Nesse castelo tinha um dragão enorme na frente, enorme, jogava fogo. E aí o esquilo e o pombo viraram para ele e falaram: vai lá, enfrenta o dragão. Você tá louco, um dragão desse tamanho? Mas você não é valente, você não é um cavaleiro, um guerreiro. Não, mas ele é enorme, esse dragão é muito grande. Ele é um fogo, ele tá soltando fogo por tudo quanto é lado, eu não vou. Vai. E aí ele foi na primeira vez, ele falou: então eu vou, né? Encheu de coragem, foi. Só que aí um dos fogos atingiu o braço dele, ele saiu correndo pro rio para tirar aquele fogo. Ele falou: tá vendo? Vocês estão falando para eu ir. Ele me atingiu, não, eu não consigo enfrentar esse dragão. E aí o pombo, o esquilo, um deles falou para ele, falou assim: esse dragão, que é o medo e a ilusão, que simboliza o medo e a ilusão, o medo e a ilusão não, que simboliza o medo e a dúvida, são ilusões, né? Todo dragão da vida da gente, tudo aquilo, todo inimigo, né, que a gente vê na nossa frente, na realidade, são ilusões. A gente precisa de encher de coragem e ousadia para poder enfrentar. E ele encheu, né? Tipo uma sessão de coach mesmo. Ele encheu de coragem, falou: então eu vou. E foi. E o dragão começou a jogar fogo, jogava fogo, mas nenhum fogo pegava ele. Ele foi na maior falência do mundo. Chegou perto do dragão, ele foi chegando perto do dragão, o dragão foi diminuindo e virou um sapinho. E aí passou pelo dragão e foi pro outro lado e saiu do castelo. E é muito interessante isso, porque a gente, às vezes, é tudo muito filosófico, né? A gente pensa assim: pura filosofia, gente, isso não funciona na prática, imagina. Só que, realmente, quando a gente para pensar em todos aqueles medos que a gente tem, né? Aquelas questões internas, e a gente vai vendo que tem coisa que nem acontece, porque às vezes a gente sofre. Mamãe falava muito isso: filha, não sofra por antecipação. Porque às vezes nem aconteceu, mas a gente já pensa: meu Deus do céu, isso vai acontecer, o que eu vou fazer, onde é que eu vou, como é que vai ser? A gente já, igual começou a pandemia, já vieram um monte de preocupações, a gente já preocupou com um monte de coisa, situação financeira, economia, escola das crianças, como é que eles vão fazer, não vão formar, a gente já preocupou com tanto de coisa, sem apenas tentar entender e de certa forma prevenir, né, o cenário, prevenir outras coisas piores e viver na vida ali com aceitação, né, acolhimento, mas com proatividade. Claro, ninguém tem que ficar sentado no sofá esperando o mundo acabar. Mas a gente tem muito medo e muita realmente dúvida, muita incerteza,
que na realidade são puras ilusões, nem acontecem de fato na vida da gente, nada daquilo que a gente tanto temia. E aí ele fala uma hora também, o autoconhecimento pode matar qualquer dragão de medo e de dúvida. E aí ele saiu de lá e feliz, né? Super feliz, porque ele conseguia enxergar o topo da montanha e sabia que o caminho parecia muito mais íngreme do que tinha sido até aquele ponto. Mas não importava, porque ele sabia que nada mais poderia detê-lo agora. Olha pra você ver, quando a gente realmente sabe quem a gente é, quando a gente põe luz nas nossas sombras, né? Que ele começou a colocar luz em tudo aquilo que ele sentia. Tem muita coisa no livro, eu tô falando de uma forma muito sucinta, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Aí ele começou a andar, e aí quando ele foi pro vértice da verdade, ele tinha a inscrição assim: embora possua este universo, nada possuo, pois não posso conhecer o desconhecido se ao conhecido me agarro. Essa parte é muito legal, porque ele se agarra a uma pedra e ele não quer sair dela, porque se ele saísse dela, ele ia cair, né, num abismo. E essa pedra significa todo o nosso conhecimento. Então, às vezes, quando a gente conhece muito, é o que eu comecei falando, né? A gente tem a tendência de achar que a gente é autossuficiente, que a gente já sabe tudo, não precisa de ninguém. Então, por isso que o autoconhecimento, ele é contínuo, né? E quando a gente começa, alguém fala assim, você conhece o seu interior? Às vezes eu pergunto isso para as pessoas, conheço, sou ótima, sou super bem resolvida. A gente coloca até um muro aí, né? A autossuficiência, ela às vezes nos barra de viver de verdade uma vida melhor, né? E aí quando o mago fala com ele assim, olha, você precisa largar, não é o mago, é o Sam, que é a voz de dentro dele, né? Fala pra ele assim, olha, você precisa soltar essa pedra. E você ficou louco, se eu soltar essa pedra eu vou morrer. Você ficou louco, você quer que morre eu e você, né? Porque o Sam é a voz dele interna. E ele virou e falou assim, não, você precisa se soltar. E ele falou, não tem coisa. Ele olhava, não posso me soltar. Se eu me soltar, eu vou morrer, eu tenho que ficar agarrado nessa pedra. E aí, de repente, ele soltou. E ele mergulhou nas profundas infinitas de suas memórias. Ele lembrou de tudo que ele havia culpado a mãe dele, o pai, os professores, a sua esposa, o seu filho. E à medida que ele mergulhava ainda mais fundo no vazio, ele desprendia-se de todos os julgamentos que ele fizera contra todas essas pessoas. Caía mais e mais rapidamente, sentindo vertigens com sua mente descendo até o coração. Então, pela primeira vez, viu sua vida com lucidez, sem julgamentos e sem desculpas. Naquele instante, aceitou plena responsabilidade por sua vida, pela influência que as pessoas tiveram sobre ela e pelos acontecimentos que a tinham modelado. Daquele momento em diante, não mais culparia ninguém, ou qualquer coisa que fosse fora dele, ou pelos seus erros e infortúnios. O reconhecimento de que ele era a causa e não o efeito lhe deu um novo sentido de poder. Agora, ele não tinha mais medo, que é a autorresponsabilidade, né? A gente tem muito essa cultura mesmo, né? De qualquer coisa que acontece, a gente justifica pelo outro. Situação financeira tá ruim? Pois é, o governo tá ruim, né? O mercado, você viu, né? Pandemia, economia zero, né? É por isso, né? A gente sempre coloca a culpa em alguma coisa externa. O casamento tá ruim? Também, gente, meu marido chega em casa, não me traz um presente, não faz um carinho, tá cansado, não. Os filhos, às vezes, estão lá, uma gritaria danada, mas meus meninos são assim mesmo, não, nunca vi, não sei o que acontece, puxou meu marido, por isso que é desse jeito, né? A gente sempre põe a culpa em alguma coisa, se a gente realmente começar a policiar isso, a gente vai começar a perceber em detalhes, né, que, nossa, é tanta coisa, a gente come muito, porque põe a culpa no dia, que tá cansada, tá estressada, enfim, tudo tem alguma coisa que a gente acaba culpando. Então é muito interessante o autoconhecimento, até mesmo para isso, pra gente poder ter autorresponsabilidade, né? E aí ele ficou muito, muito mais feliz e ele permaneceu no topo da montanha respirando profundamente. Uma sensação irresistível de bem-estar percorreu o seu ser. Ele foi ficando atordoado com encantamento de poder ver, ouvir e sentir o universo que circundava ele inteiramente.
Ele não estava assim. As armaduras impediam muito ele, né? Antes, o medo do desconhecido embotara seus sentidos, mas agora ele era capaz de experimentar tudo com uma clareza de tirar o fôlego. O calor do sol, a melodia da brisa, a beleza dos contornos, as cores da natureza, toda a paisagem que antes os olhos dele não podiam ver, encheram o cavaleiro de um prazer indescritível. Seu coração transbordava de amor por si mesmo, por Julieta e Cris. É Juliette e Christopher, tá, gente? Mas você sabe, a gente tem que dar um nome mais fácil, né? Por Merlin, pelo esquilo e por Rebeca. Rebeca é o pombo. Pela vida e por esse mundo inteiro e maravilhoso. Esquilo e Rebeca observavam o cavaleiro ajoelhar, lágrimas de gratidão jorrando pelos seus olhos. Quase morri pelas lágrimas que eu deixei de chorar, ele pensou. As lágrimas rolaram por sua face, passaram pela bárbara e atingiram o peitoral. Oriundas do coração, eram extremamente quentes e rapidamente derreteram o que restava ainda da armadura dele. O cavaleiro gritou de alegria. Nunca mais vestiria a armadura e sairia cavalgando em todas as direções. Nunca mais as pessoas veriam o brilhante reflexo de aço e pensaria que o sol estava nascendo no norte ou se pondo no leste. Ele sorriu através das lágrimas, sem perceber que uma nova e radiante luz emanava dele. Uma luz muito mais brilhante e bonita do que a sua armadura, com o melhor dos polimentos. Borbulhante como um riacho, brilhante como a lua, deslumbrante como o sol. Pois, de fato, o cavaleiro era o riacho, ele era a lua, ele era o sol. Ele podia ser todas as coisas de uma vez, e muito mais, porque ele era agora um com o universo. Ele era amor. E aí começou a história dele. Eu achei essa história linda. É muito legal ler esse livro, porque fala muito tudo aquilo que a gente vive, né? E às vezes a gente foge do autoconhecimento porque a gente está muito armada. A gente está sempre muito armada de conceito, armada de julgamento, armada de preconceito, armada de um monte de coisa. E a gente precisa desarmar. Desarmar é tirar tudo aquilo que está impedindo a gente de viver a nossa interioridade. Por isso é muito importante o autoconhecimento. Tem uma passagem também no livro muito legal, que é uma das passagens que, aliás, para mim a passagem mais importante do livro é essa, quando ele encontra uma árvore e o mago fala para ele que o interior dele era o mais importante, porque é igual a árvore, ela tá ali, ela não está preocupada com o que acontece em volta, ela não está preocupada se vai fazer sol, vai fazer chuva, a árvore está ali, ela faz o papel dela. E aí ela estava cheia de maçãs, e eles comendo as maçãs. Ela falou, tá vendo? Ela produz, independente do outro, se alguém vai fazer alguma coisa por ela ou não, ela produz. E ela produz tudo de uma forma gratuita. Ela simplesmente, ela é o que ela é. E aí ele discute com o mago, mas eu não posso fazer tudo gratuitamente, eu preciso de dinheiro, né? Eu preciso de ter condições para poder comprar um castelo bom, um cavalo bom, não sei o quê. E o mago falou assim com ele, sim, você pode pegar algumas maçãs e vender, e outras distribuir gratuitamente. E aí ele começa a entender que o interior, né, a raiz, quando ele fala da raiz da árvore, o interior dele realmente precisava fluir. O interior dele, ele se conhecer era importante para ele poder ser ele apenas. Ele entender quem ele era e ser ele. Isso é a única coisa que basta pra gente. De verdade. Por isso que não é tão fácil assim. Eu sei que muita gente pensa que é fácil, mas não é fácil. Para interiorizar tem que ter silêncio, tem que ter verdade, tem que ter conhecimento, tem que ter desilusão, né? Tirar as ilusões do medo e da dúvida. Tem que ter coragem. Ousadia e alegria, né? Não é tão fácil assim, mas é possível. É muito possível. A gente tem que primeiro pensar o seguinte: vamos movimentar? Vamos dar o primeiro passo? O primeiro passo, às vezes, costuma ser o mais difícil. Mas o primeiro passo é igual o efeito dominó, lembra? Um dominó cai e leva todos os outros. Então, é muito importante a gente, de verdade, buscar o autoconhecimento. Entender o que é, quem eu sou, de verdade. O que a Camila está fazendo aqui? Para que eu estou aqui? Não vamos ser mais um na manada. Não. Vamos ser quem a gente veio para ser, com amor, com propósito. Viver quem a gente é para ser, de verdade. Com respeito, com amor, com integridade.
e viver isso distribuindo maçãs, né? A gente vende algumas e distribui outras gratuitamente, mas vamos viver de verdade essa raiz, né? A nossa interioridade, voltar para a raiz e deixá-la fluir de uma forma que a gente vai sentir todo esse universo, todo esse amor. Essa é a mensagem que eu queria deixar para hoje, do autoconhecimento, de uma forma linda, porque para mim esse livro ele é lindo, né? É tão bom quando a gente entende isso, internaliza isso e vive isso e pode de verdade reverberar a nossa melhor versão. A nossa melhor versão é a gente, é ser, simplesmente ser. Beijo, fica com Deus e até a próxima.